Oi! Oi! Me vê aí? Tô vendo, mas tá Como- chique demais. Oi. Invejosos dirão que esse brinco foi R$ 3, mas é mentira. Ai, mentira. Tudo bem? Tudo bem, vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando. Oiê, dona Késia. Beijo pra Feliz. você, Clélia. Meu óculos. Vou botar meu óculos aqui, 13 graus, pra gente ver. Vamos ver quem tá aí hoje. Beijo pra 13 você. graus, já, hein? 13 graus, gente, olha. Eu ainda não posso usar a lente, né? Porque fiquei muito tempo e deu fungo na minha lente. Agora eu vou ter que ficar um tempinho com esse óculos de 13 graus. Ok, então vamos lá, né? As pessoas estão entrando, cumprimentando todo mundo. Kézia Rodrigo também entrou agora, né? Deu para eu ver. Ok, então vamos lá, né? Vamos lá. Consegui colocar no Facebook? Não, não consegui colocar simultâneo, mas eu já vou gravar para a gente mais tarde colocar lá no Facebook, porque aí as pessoas também no Facebook podem assistir a gente, né? Uhum. Ok. Então, tá bom. Nós vamos começar hoje falando sobre esse assunto, né? Tão pertinente, tão que todos nós, né, passamos e às vezes não passamos, né? Que é a Sim. felicidade. Então, eu comecei falando ali bem no comecinho que às vezes a gente tem uma ideia muito romantizada, muito utópica do que seja a felicidade, né? Então, às vezes a gente coloca, nossa, ser feliz é a pessoa que não tem nenhum problema, né? Que está equilibrada em todos os aspectos da vida, financeira, familiar, profissional, acadêmica, saúde, né? Só que não é assim, né? A felicidade, ela não é perfeição, uma vida perfeita. Né? A felicidade não é ausência de problemas, gente, de jeito nenhum. Né? Não existe uma vida com ausência de problemas. A gente vive num mundo Hoje em dia tá tão problemático, bom, né? a gente tem um corpo problemático que envelhece, que adoece. Né? Então, é impossível falar em ser feliz é, correlacionando aí com a perfeição de vida. Isso não Uhum. existe. Né? Então, o que, que seria felicidade? Né? Já que felicidade não é uma coisa perfeita, uma vida perfeita, o que, que é a felicidade? Né? Então, a felicidade, ela é um bem-estar. Ela é bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar social. Bem-estar, não é perfeição. Né? Então, é um bem-estar. Você estar relativamente bem em relação ao seu físico, não é ausência. Ixi, meu brinco voou que caiu. Não é ausência de problema, não é nunca ficar doente, né? É um bem-estar emocional, não é nunca ficar triste, nunca ficar deprimido, nunca ficar ansioso, nunca ficar nervoso, é bem-estar. Nós vamos falar mais sobre isso com o passar do tempo aí. E bem-estar social. Bem-estar social da mesma forma. Não é nunca brigar com as pessoas, nunca brigar com os filhos, nunca brigar com o esposo, nunca brigar em lugar nenhum. Não é isso. Né? Então, o quê? É quando as coisas boas superam as coisas ruins. Então, bem-estar é meio que um equilíbrio. Né? Então, isso é Uhum. felicidade. Bem-estar físico, emocional e social. Ok? Todos nós já tínhamos, talvez já pudéssemos ter alguma ideia errada, né? A respeito do que poderia vir a ser felicidade. Às vezes a gente condiciona mesmo a felicidade, né? Ah, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu O ficar dinheiro, rico, eu vou ser né? feliz. Quando. Deixa eu pegar meu brinco aqui, que eu não dou conta, não. Quando eu conseguir aquele emprego dos sonhos, Eu eu vou vou ser ser feliz. feliz. Né?
Ai, às vezes mães que tentam engravidar por vários tempos, vários momentos e não conseguem, daí às vezes elas condicionam a isso. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu caso, tiver um namorado, eu vou ser feliz. E tudo na nossa vida tem problema. Filho dá problema, ter dinheiro demais tem, mas eu imagino que tem problema também. Né? Marido dá problema, o trabalho dos sonhos dá problema. Né? Então, não é ausência de problemas. Né? E você, Lili, o que você fala sobre esse tema? Bom, eu já tinha percebido, pelos seus posts lá, que você já estava falando a respeito sobre a felicidade. Eu acho que as pessoas têm uma visão daquela famosa frase, felizes para sempre, né? A gente tem aquela visão de que para ser feliz, eu vou casar para ser feliz, quando eu casar eu vou ser feliz. Eu me lembro que eu fui numa terapia de casais, num congresso de casais, e o pastor Cláudio Duarte, que inclusive adoro ele falou assim, você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Então, assim, isso me marcou muito. Eu penso que as pessoas têm a ideia de felicidade relacionada a bens materiais, né? Quando você pensa assim, se eu tenho dinheiro, eu sou feliz. Se eu tenho um marido, eu sou feliz. Então, eu acho, inclusive nós tínhamos uma ideia de que felicidade está relacionado a bens materiais. E como você falou no início, hoje eu entendo que a felicidade é um estado de espírito, né? E estado de espírito não tem nada a ver com bens materiais, ou se você é casado ou não, se você tem filhos ou não. Essa é a visão que eu tenho hoje, né? É verdade. E a gente sempre faz isso, né? A gente sempre coloca a felicidade, às vezes, em outra pessoa ou em outra situação. Sim. Né? Então, isso é uma coisa muito comum, né? E assim, eu bato muito nessa tecla de falar que não é ausência de problemas. Porque a gente faz isso no dia a dia, eu faço isso, eu falando isso para as pessoas, eu também tô fadada a fazer isso no dia a dia, a cair nesse erro, né? De acreditar, de às vezes condicionar minha felicidade a um fator externo, né? A gente pode sonhar, né? Não é errado, não tem nada de errado sonhar, imaginar as coisas, né? Projetar. Não tem nada de errado, né? A gente tem que planejar, a gente tem que ter uma vida organizada, uma vida planejada, a gente tem que ter uma vida em que a gente olhe, né, para sonhos, para o futuro, mas a gente não pode condicionar isso, né? Nem para o passado, né? Ficar remoendo ou sonhando com coisas boas que já aconteceram no passado. Nossa, tem aquela velha frase, né? Eu era feliz e não sabia. A gente usa muito essa frase, né? Essa expressão. A gente usa muito, né? Então, nossa, eu era tão feliz, minha vida era tão boa e eu não valorizava. Às vezes a gente não tem nada de errado em sentir um saudosismo das coisas, né? Aquela saudade boa das coisas que passaram, nada de errado. Mas o errado começa a ser quando a gente começa a viver em função de só querer resgatar o passado e uma coisa que não tem jeito. Né? A gente tem que planejar o futuro, a gente tem que planejar as coisas que a gente quer na nossa profissão, na nossa família, os nossos sonhos pessoais, a gente tem que planejar, mas não ficar só vivendo no futuro e esquecer que tem que viver o presente, né? Que a caminhada até chegar nos nossos sonhos, nos nossos projetos, é o que conta. Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De saber viver no presente. E é uma coisa que é um exercício, né? Então, assim, não dá para falar, mas qual o segredo para ser feliz? Gente, não tem segredo, né? Não existe segredo. É um percurso de se policiar todos os dias, né? De viver o presente, de focar no presente, né? Porque amanhã vai ser o presente. Quando o amanhã chegar, vai ser o presente, né? Então, a gente tem que focar. Eu acho que a coisa principal da felicidade é conseguir focar no presente. Com certeza. Você já teve alguma dificuldade, assim, de focar em relação a essa coisa de passado, presente, futuro? Você já viveu de passado? Já viveu muito no futuro? Como é que foi isso?
Eu penso assim, eu acho que a pior parte em relação a buscar a felicidade é quando você, por exemplo, não, eu acho que quando eu atingir, quando eu terminar minha faculdade, eu vou me formar, eu vou exercer a minha profissão. E você passa anos fazendo aquilo, e quando você chega lá, você descobre que aquilo não te trouxe felicidade, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas, elas acham que muitas vezes a gente deposita a nossa felicidade em coisas, em pessoas, e lá na frente você descobre que aquilo não te traz felicidade alguma, né? Eu acho que tem pessoas também que você pensa assim, eu só consigo ser feliz baseado na vida de outras pessoas. Semana passada nós falamos sobre, você disse assim, que a grama do vizinho é mais verde. Muitas vezes a gente tem olhado para pessoas e a gente acredita que aquelas pessoas são felizes simplesmente pelo que elas possuem, pelo que elas têm, né? E na verdade a gente não conhece a fundo o estado de espírito dessa pessoa, não é verdade? É verdade, realmente. E é uma coisa assim que o olhar para o outro, né? A gente falou da comparação, né? A gente falou sobre a autoestima, falou sobre a comparação. E a questão da felicidade, às vezes a gente condiciona muito a isso, né? A nos comparar com o outro, com a vida do outro. Então, assim, nossa, a outra pessoa tem tanto aquelas coisas que eu queria ter, né? Ela tem tudo que eu gostaria de ter. E às vezes a gente não sabe realmente, igual você falou, né? O que ela vive, o que ela passa dentro de casa, o que ela passa com ela mesma, né? Às vezes ela aparenta ter uma vida perfeita, mas não necessariamente ela tá realizada, ou ela tá feliz, ou é aquilo que ela sonhou, que ela desejou, né, para a vida dela. Então, assim, eu conheço várias pessoas que se dizem infelizes justamente por isso, por condicionar a condição de felicidade delas a uma coisa que tem que acontecer, né? Precisa acontecer alguma coisa para ela se sentir feliz, né? E isso é muito, muito desgastante, né? Porque desgasta a pessoa. Imagina, todos os dias você acorda e vê uma coisa que você acredita que está faltando na sua vida. E mesmo que você conquiste aquela coisa, ele imagina, não, eu queria muito ter determinada coisa, eu queria muito ter um emprego dos sonhos. E você conquista o emprego dos sonhos. Mas e depois? Né? Depois do emprego dos sonhos, a gente vai continuar sonhando, a pessoa vai continuar sonhando. Não tem como, a gente não para, a gente não estabiliza os nossos sonhos. Sempre tem coisas novas que a gente vai querer, sempre tem coisas novas que nós vamos querer vivenciar, né? Ou ter. Então, consegui o emprego dos sonhos, e agora? Vou desfrutar, tem aquele período, né, de namoro, né, em que você, nossa, agora eu tô bem, consegui tudo, nossa, era o emprego que eu queria, agora eu tô realizado. Mas depois de um tempo, a gente vai acostumando com a situação e a gente passa a sonhar com outras coisas, né? O que eu posso agora? Agora eu quero desfrutar do meu emprego, né? Eu preciso de férias. Quero viajar, quero ser conhecido no trabalho, né? Com esse salário eu vou reformar minha casa, vou trocar de carro, vou comprar outros sonhos, né? Através do trabalho que você alcançou, você já vai querer sonhar, né? É verdade. E daí, se a gente condiciona a felicidade com os nossos sonhos, com as coisas que a gente quer, a gente nunca vai estar satisfeito e nunca vai se sentir feliz, né? Então, foi aquilo que eu disse, não é não ter problema nenhum, é saber administrar os problemas. Saber lidar. Eu acho que os problemas, eu penso dessa forma. Para você viver algo bom, eu acho que é mais interessante quando você passa por algo ruim, você consegue superar tudo aquilo e aí você consegue ver as coisas boas. Então, eu acho que não teria graça nenhuma se a gente não passasse, por exemplo, para você realizar o sonho que você quer, você vai lutar bastante. Porque, para mim, né, no final, só vai ter graça se tiver bastante sacrifício. Gente, minha plaquinha tá tremendo toda hora. Deixa eu ajeitar aqui, Fabiana, que eu tô que nem aqui. Eu tô aqui, gente, que esse negócio. Mas quem consegue ver aqui, agradeço, né? Então, assim, você falou em relação ao meu passado. Quando eu descobri que eu poderia ser feliz, eu descobri que eu poderia ser feliz com o que eu tenho. Eu posso ser feliz com o meu cabelo,
com o meu corpo. Isso vai depender de quando você quiser decidir ser feliz, mas com aquilo que você tem. Porque a gente costuma buscar outras coisas para tentar ser feliz, e quando a gente alcança essas coisinhas que você acha que é aquilo que vai te proporcionar felicidade, gente, igual, por exemplo, casar. Tem gente que casa achando que vai ser feliz. Depois que casa, aí fala, meu Deus, e agora? Quantos casamentos estão destruídos porque a pessoa depositou toda a felicidade dela naquela relação e não deu certo? Porque todo mundo que casa sabe que casamento não é fácil, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo para mim em relação ao meu passado foi eu descobrir que eu poderia, sim, ser feliz com as coisas que eu tenho, inclusive com os meus defeitos. É verdade. E nada nessa vida é fácil, né? Então, assim, casamento não é fácil, trabalhar não é fácil, ter que acordar todo dia e falar, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, não é fácil, né? Então, nós gostaríamos de ficar de bobeira, sem ter conta para pagar, sem ter nada, né, nenhum compromisso sério, né, para administrar. Se a vida fosse só viagens e tudo na mão, seria excelente, né? E até para as pessoas que têm condições de tempo e financeira para fazer isso, né, em algum momento elas podem sentir falta de alguma coisa, né? E não é nem problema sentir falta de algo, né? Mas é saber colocar os pontos positivos mais fortes, né? Eles colocaram os pontos positivos pesando mais na balança, né, do que os pontos negativos. Então, assim, minha vida, eu não ganho tanto dinheiro quanto eu gostaria, né? Eu não tenho o emprego dos sonhos. Eu acho que, assim, o que as pessoas mais colocam em relação à felicidade é dinheiro e trabalho, né? E relacionamento. É uma das coisas que eu, pelo menos, mais vejo falando, né? As pessoas apontando isso. Mas, assim, eu posso ter as coisas, e eu posso ter problemas em tudo. Boa tarde, Débora. Né? E a gente pode ver, a gente pode ter problema em tudo, e a gente vai ter problema em tudo, sim. Né? Mas é aquela questão que a gente falou da última vez também, né, Lili? A questão da resiliência. Como que eu lido com os meus problemas? Né? Então, assim, diante de um problema, o que eu faço? Eu chuto o pau da barraca, né? Eu fico triste, eu me desespero, eu entrego os pontos, eu não quero saber de mais nada na vida, ou eu pego aquilo ali e sofro, porque a gente tem direito de sofrer mesmo, a gente tem direito de ficar triste, faz parte, né? Mas eu pego aquele problema que eu passei e dou um jeito de dar a volta por cima e continuar em frente, né? E ser forte, ser resiliente e focar na possibilidade que a gente tem de continuar, né? Então, às vezes, várias coisas dão errado na nossa vida, mas a gente tem condições. Com certeza. Em condições, às vezes, ou físicas, ou intelectuais, ou de situações, de ambientes, ou de pessoas ao nosso redor para nos ajudar para continuar em frente, para caminhar. Né? E é uma coisa que é extremamente importante, né? Ter essa resiliência, essa força de dar a volta por cima. Então, assim, eu tive um problema, isso não significa que eu sou infeliz. Eu até coloquei um postzinho nos meus stories hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, falando que, às vezes, a felicidade é um sentimento. Sim. Ela é um sentimento, mas, às vezes, é uma decisão. Né? Então, às vezes, eu me sinto feliz mesmo, porque eu consegui uma coisa que eu estava esperando, porque eu tive uma surpresa agradável, porque eu passei por uma situação muito boa, então eu fiquei muito feliz. Foi um sentimento que eu tive ali. Mas, em alguns momentos, as coisas estão tão ruins ao nosso redor que a gente precisa ter uma decisão de agir e de fazer as coisas funcionarem, de fazer as coisas acontecerem, para mudar a situação ao nosso redor. Então, assim, quando acontecer alguma coisa triste, eu tenho que analisar. Eu estou infeliz? Ou é só um momento, né? É temporário, eu estou ou eu sou infeliz, né? A minha vida toda é uma catástrofe. Então, é uma coisa que nem eu disse, né? A gente tem que estar se policiando muito, né? Para estar distinguindo o que é um momento do que é o quadro geral. Quando você fala de decisão, eu coloquei essa questão que eu, inclusive, te mandei ontem.
A minha opinião em relação à felicidade, eu acredito, para mim, que ela é uma decisão, como você acabou de falar. Já que você falou de decisão, então eu separei aqui. Felicidade pode ser, na sua opinião, é uma decisão, além de ser um estado de espírito. Eu penso que uma pessoa decide ser feliz. Antes de você ir embora, você lembra que eu comentava muito com você que eu queria mudar da minha casa. Não sei se você lembra. Eu não gostava da minha casa, gente. Olha, eu tenho uma casa própria, uma casa grande. Fabiana já veio aqui, minha casa é espaçosa. Então, assim, e eu não gostava da minha casa. Quase todos os dias eu reclamava da minha casa. E aí eu me lembro que eu falei para você, eu vou alugar minha casa, porque eu não gosto do local, não gosto daqui, e vou alugar um apartamento. E nesse decorrer que eu comecei a fazer esses planos, eu comecei a ouvir algumas pessoas, inclusive você, que falaram assim, nossa, mas você reclamando da sua casa, você tem uma casa para morar. Então, assim, eu decidi ser feliz na minha casa. Quem tem acompanhado as minhas histórias, gente, eu estou decorando até o teto da minha casa. Por quê? Para você ver como que o estado de espírito muda a gente. Eu falei, eu decidi ser feliz na minha casa, que no Recanto das Emas é minha casa, foi Deus que me deu. Então, assim, comecei a decorar. Então, minha casa está toda decorada e eu decidi ser feliz na minha casa. Foi uma decisão minha. Na sua opinião, Fabi, você acha que a felicidade é uma decisão, além de ser um estado de espírito da pessoa? Eu diria que na maioria das vezes, sim, 95% das vezes é uma decisão, né? Que nem eu falei, os outros 5% a gente deixa a felicidade por conta de um momento, Com né? certeza. De um fato específico. Mas na maioria das vezes, sim, é uma decisão. Né? Então, às vezes tem esse momento que não é uma questão de decisão, né? Que nem eu falei, esse 5%zinho aconteceu uma coisa muito boa e eu estou feliz, né? Mas a gente reduz a felicidade a um momento, né? E a felicidade é muito mais do que um momento de alegria, né? Então, eu colocaria que a felicidade, sim, é uma decisão, né? Porque nós todos passamos por problemas, né? E mesmo pessoas que passam pelo mesmo problema, pela mesma situação ou por situações semelhantes, sejam em situações diferentes ou às vezes estão juntas numa mesma catástrofe, no mesmo problema, elas podem Uhum. reagir de forma diferente, né? Então, umas resolvem dar a volta por cima, enquanto outras não conseguem, não têm estrutura interna para isso e acabam entrando em depressão, né? Em estado de ansiedade profunda, Sim. precisando, né, de estar trabalhando isso dentro delas para estar melhorando. Uhum. Então, assim, é uma decisão. Quando eu decido não, eu quero ser feliz, eu quero enxergar as lições, ou o que há de positivo, ou às vezes não tem lição nenhuma e coisa positiva nenhuma na tragédia que eu estou vivendo, mas eu quero enxergar as possibilidades futuras que eu posso me agarrar para Quando a continuar gente vivendo. Quando a gente fala que, quando eu afirmo que é uma decisão, quando você decide mudar de cidade, quando você decide casar, quando você decide fazer qualquer coisa na sua vida, você tem consciência, tem convicção das coisas ruins, dos pontos negativos que você vai enfrentar lá na frente. Por exemplo, quando você mudou, eu acredito que você pensou, eu vou ter que fazer novos amigos, eu vou ter que conhecer o bairro. Você sabia disso, mas você ainda assim decidiu que era a hora de mudar. Então, quando você decide ser feliz, você não vai olhar para as coisas ruins, né? E eu acredito também, Fábio, tem pessoas que são felizes, que eram felizes, e por alguma dada circunstância, no meu caso, perdi minha mãe. Então, assim, tem pessoas que perderam o emprego, as pessoas elas eram felizes, mas por conta de algo que aconteceu, como eu falei para você, algo passageiro aconteceu, essa pessoa ela continua ali aprisionada naquilo que aconteceu e não consegue voltar a sentir a felicidade, a voltar a ser feliz como era antes. Eu penso dessa forma. Acontecem, né? Acontecem tragédias na vida. Né? Todos nós estamos suscetíveis a passar por tragédias, né? Por perdas de pessoas, por perdas materiais, por perda de autoestima, né? Por parar de acreditar em si mesmo. Então, todos Sim, nós passamos por situações que nos deixam desestabilizados. E não tem problema uhum, nenhum passar por situações ruins, né? Mas uma das coisas que envolvem, englobam, né, a questão da felicidade, ajuda bastante você ter uma rede de apoio, né? sim, Pessoas, coisas, cursos, eventos que você faz que te ajudam a superar, né? Então, sim. assim, quais as pessoas que você tem ao seu redor, né? Então, é importante sempre estar fazendo um filtro,
as pessoas que te apoiam, as pessoas que podem servir como um apoio de superação. Né? Então, você colocou aí que você teve a perda da sua mãe, foi uma coisa que te abalou bastante, né? Sim, Eu vi aqui por muito tempo, até hoje você sente muita saudade, sim. mas é uma coisa que você está conseguindo viver agora. Né? É, Teve um assim, período que você ficou paralisado. tem poucos meses, Fabi, inclusive eu sempre falo aqui que você foi essencial para isso na minha vida. Tem poucos meses que eu aprendi a superar a perda da minha mãe. Por vários anos eu fiquei, tipo assim, enclausurada mesmo. Então, hoje a minha visão em relação a isso, por isso que eu coloquei essa plaquinha aqui, gente, ó, agradeço. Foi quando eu comecei a entender o sentimento de gratidão. Eu comecei a ser grata pelo tempo que Deus me proporcionou de conviver com a mãe, que minha mãe, gente, minha mãe era uma mãe maravilhosa, eu sei que todas as mães de vocês são, mas a minha mãe era uma mulher assim, de Deus mesmo, de oração, os filhos hoje conquistaram muitas coisas através dela. Então eu comecei a entender que eu poderia ser grato pela minha casa, ser grato pela vida da minha mãe. Então eu queria puxar rapidinho um gancho sobre pessoas. Quando eu perdi a minha mãe, eu passei por um período de depressão. Né? Eu não conseguia dormir, porque eu e a minha irmã caçula, a gente que ficou mais ele cuidando da minha mãe. Então, a doença da minha mãe ficou muito exposta para a gente, então a gente ficou muito abalado. E eu percebi que algumas pessoas me faziam mal nesse período, porque eu estava realmente muito triste, muito machucada, com a forma que Deus levou minha mãe. Então, assim, hoje, inclusive, tem algumas pessoas que não fazem mais parte da minha lista de amigos próximos. Não estou falando que eu não tenho mais esses amigos. Porque algumas pessoas, elas eram tóxicas para mim, né? Elas não me faziam bem. Então, eu sempre falo que é muito importante você selecionar as pessoas que estão ao seu redor. Tem pessoas que te levantam, tem pessoas que te apoiam, tem pessoas que te encorajam a ser feliz, e tem pessoas que também vai continuar focada e falando em você, você não é feliz. Você não é feliz porque você é gordinha, você não é feliz porque você é feia, você não é feliz porque você é pobre. Infelizmente, tem algumas pessoas que não são felizes que vai querer te influenciar para isso. Então, para mim, eu tive que excluir algumas pessoas que não me influenciavam para as coisas boas, para que eu viesse a voltar a ser quem eu era antes de perder minha mãe. Essa Cortei questão aí, das pessoas. mais, gente. Não, você falou que, né, precisava ser falado. Então, assim, essa questão de ter as pessoas é muito importante. Né? Então, é uma coisa assim, acho que essencial. Né? As pessoas ao nosso redor, né? Que nos dão força mesmo para continuar. A gente não vive sozinho. A gente não vive isolado. Né? Então, assim, a gente vive com outras pessoas, ou em casa, ou no trabalho, família, né? Os outros parentes, a gente tem amigos. Então, a gente precisa dessas pessoas, mas é realmente necessário filtrar. Algumas pessoas, de fato, não contribuem para nos ajudar, né? Para levantar, para nos motivar a continuar. E é importante a gente estar cercado por pessoas que nos dão essa motivação para continuar. É imprescindível, é necessário mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que está bem ligada, né? Está bem atrelada a questão da felicidade. A gente não é feliz sozinho. Né? Então, você precisa estar bem consigo mesmo. Isso a gente já falou. Né? Então, assim, é necessário. Né? Agora, partindo para esse outro ponto, né? De não dá para ser feliz, a gente não vive isolado do mundo. Então, nós temos as pessoas e a gente precisa saber escolher bem as pessoas. Né? E essa questão de, voltando um pouquinho, né, da pessoa ser feliz consigo mesma, é um trabalho mesmo. Né? Então, E é um exercício e diário. Não dá para a gente cair na questão de assim, eu sou feliz. Agora eu não vou mais sentir tristeza, não vou mais sentir infelicidade e nunca mais na vida vou me sentir infeliz. Isso não existe. Né? Não tem como. Não dá para a gente ficar pregando uma coisa, proferindo uma coisa que não é verdade. Né? Então, a gente pode ter os momentos de tristeza, que a gente vai ter, né? Momentos de tristeza, momentos de infelicidade, mas e saber disso, que isso vai acontecer. Né? Então, ninguém está dopado em felicidade plena, né? Ninguém tomou uma overdose de felicidade plena, uma overdose eterna. Né? Para a gente tomar e ser feliz para sempre.
Seria né? bom, né? A pílula da felicidade, mas não, nem tão assim. Mas essa questão de saber que a felicidade, ela, né, é o priorizar as coisas positivas. Então, pode ser que amanhã eu não esteja muito bem, que eu não esteja me sentindo legal, e tudo bem, né? Sem problemas, não tem nada de mal Sim. nisso. Quando a gente fala que é diária, porque você pode estar com um estado de espírito maravilhoso, você acordou bem, e muitas vezes o noticiário na TV já te influencia a você ficar triste, você recebe uma notícia que você te deixou triste. Então, quando a gente fala que é diário, é a gente aprender todos os dias. Sobre as coisas que eu falei na nossa live passada, tem pessoas que pensam que agora eu estou blindado com todas as coisas. Não tô, gente. Não tô. Se alguém olha para mim e é assim, então, tipo assim, querendo ou não, fica marcado. E outras coisas, são coisas diárias, que você não vai ser feliz todo dia, mas você vai conseguir trabalhar todas as coisas que têm acontecido com você e se caminhar de alguma forma para olhar sempre os pontos positivos. Mas isso não significa que você vai ser feliz todo dia, toda hora, 24 horas. É verdade. É. Então, assim, esse trabalho, né? Diário, todos os dias, de se policiar. Então, viu uma notícia ruim no jornal, foi influenciado por algo que alguma pessoa falou, ou alguma situação que aconteceu, tranquilo, vai acontecer mesmo. Alguém vai falar alguma coisa que não vai agradar, mas é sempre puxar, né? Aquela vozinha na cabeça. Não, peraí, né? Não se deixa abater. Por que você está se deixando abater? Então, o autoconhecimento é muito importante, porque quando a pessoa se conhece o suficiente, ela consegue se questionar suas emoções, questionar os seus pensamentos. Não, peraí, por que eu tô tão ruim com isso que aconteceu? Sim. Né? Por que eu tô me É, sentindo tão impotente? Né? Fabi, além da gente se policiar, eu acredito que quando a gente se conhece, fica mais fácil para a gente olhar os pontos positivos. Nessa quarentena, a gente tem ficado muito em casa assistindo filme, né? E tem um filme que, inclusive, depois quem quiser assistir, 18 Presentes. É um filme onde uma mãe, ela descobre que está em estado terminal e antes dela partir, ela deixa 18 presentes para a filha. E aí tem alguns dias que eu estava falando com meu esposo, com as minhas filhas, que eu quero assistir. Só que eu decidi que eu não vou assistir, gente, porque se assistir eu vou chorar, eu vou lembrar da minha mãe. Então, assim, são coisas que você pode evitar. É simplesmente um filme. Para mim, tem pessoas que são maduras para assistir. E aí a minha filha mais velha falou: mãe, vamos assistir. Eu falei: eu não vou assistir. Ela, por quê? Porque eu não quero lembrar da sua avó, ponto final. Então, assim, são coisas que você pode evitar, situações, pessoas que te levam a se sentir infeliz. Então, são coisas que você mesmo, quando você se conhece, você sabe até os seus limites em relação a ser feliz ou não. É o que eu penso dessa forma também. É verdade. É necessário saber, né? Cada um tem o seu limite. Cada um tem que se conhecer para saber Sim. o que é possível, né, fazer e o que é bom deixar de lado. Né? Então, Uhum. não, isso não vai me fazer bem. Então, para que eu vou passar por aquilo se eu sei que eu não vou Sim. ficar legal com aquilo? Né? Então, é possível a gente evitar algumas coisas para poder lidar melhor com a situação, né? Para poder passar pelos problemas de uma forma melhor, para poder vivenciar melhor. Se eu sei que eu vou ficar ruim com aquilo, para que eu vou me desgastar? Né? Então É. é importante estar se atentando para essas coisas, né? Cada um tem que saber se conhecer para saber os limites que tem, né? E continuar adiante. Né? E pegando um link ali que você está falando, né? De se conhecer bem, né? E saber evitar o que faz mal, é importante também que cada um de nós, que a gente esteja aberto a novas ideias, Sim. a novas coisas, né? Porque às vezes a gente tem uma receita de bolo para ser feliz, né? Então, ó, Ninguém não, tem eu os vou ser feliz. ingredientes, né? Então, assim, ó, eu sei que para ser feliz eu tenho que excluir fulano da minha vida, eu tenho que fazer tudo direitinho, tem que ser perfeita, tem que ser perfeito, eu não posso errar, né? Eu não posso desafiar ninguém, eu não posso criar problemas, eu não posso gerar nenhum tipo de discussão. Então, às vezes, a gente vive com uma receitinha de bolo, né? Então, não, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser feliz. E às vezes não é assim, né? A gente erra, a gente vai falar o que não deve, a gente Sim. vai ofender alguém, às vezes a gente fala alguma coisa tão simples para uma outra pessoa,
que a gente nem vê que a gente ofendeu o outro, porque a gente fala de uma coisa, mas o outro escuta, interpreta de outra maneira. Né? Então, às vezes, não dá pra gente querer ter essa receitinha. Não, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser feliz. É importante estar aberto para novas ideias, né? Aberto para novas coisas, para aprender novas coisas, para poder aberto para saber que o outro é diferente de mim, né? Que eu sou único, que o outro é único e que não dá para ficar ali com a mentalidade fechada, né? As coisas têm mudado muito nos últimos dias, tudo tem mudado muito ao nosso redor, né? Com essa situação que o mundo está vivendo, e a gente está tendo que mudar muita coisa, né? Então, assim, eu tenho visto muitas pessoas que estavam acostumadas a trabalhar de uma forma... agora eu falo de trabalho mesmo. Né? Então, assim, eu tenho visto muitas pessoas que antes trabalhavam em suas lojas, em seus consultórios, né? Em suas clínicas, de uma determinada forma, e sempre deu certo. Né? Porque estava tudo tranquilo, mas daí veio essa crise toda e agora as pessoas estão tendo que se reinventar. Né? As pessoas estão tendo que fazer coisas que elas nunca imaginaram que seria preciso fazer. Estão tendo fazer live, Fabiane. Hã? Fazer lives, por exemplo. Fazer live, né? Não dá para estar pessoalmente, então tem que fazer live. Né? Então, assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ter que né, apelar para redes sociais. Né? Eu vi até uma psicóloga falando, nossa, agora eu vou ser psicóloga blogueira. Né? E não é ser psicóloga blogueira. Não dá para estar perto fisicamente, gente. Então tem que ser online. Né? Então, até para as pessoas que atendiam já, psicólogos, profissionais da saúde que atendiam presencialmente, o online foi uma outra alternativa. Né? Então, várias lojas que só vendiam presencialmente tiveram que partir para o mundo online, vender pela internet, para poder dar conta de sobreviver. Então, a gente tem que estar aberto a novas possibilidades. Né? Nem tudo que é novo é ruim. Né? E nem tudo que é novo é bom, mas nem tudo que é novo é ruim. A gente tem que estar aberto para entender que a gente precisa mudar, que a gente precisa se reinventar, porque se algo acontece, igual agora, está acontecendo essa crise toda, se algo acontece no mundo ou na nossa vida e a gente percebe que aquilo vai deixar a gente infeliz, vai deixar a gente desestabilizado, a gente precisa se reinventar. Sim. É aquela questão que a gente falou, de dar a volta por cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou falir? Eu vou quebrar? Eu vou passar fome? Eu tenho que me reinventar. Então, todos os dias, né? Todos os dias. Né? Então, assim, imprevistos acontecem mesmo. Não tem como a gente fugir disso, gente. É viver. Viver é isso. É você ver que tá tudo bem na sua vida e de repente acontece uma coisa que foge ao seu controle. Né? E agora? Você é infeliz por causa disso? Né? Eu vou entregar os pontos, eu vou me deprimir. Tudo bem, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô bravo com essa situação, né? Mas eu vou... Peraí, foco. O que eu posso fazer? Como que eu posso garantir mudar isso, né? É isso aí que o Jameson colocou, né? Pense e enriqueça. Né? A gente precisa pensar. Um abraço pro James, agora que eu fui ver. Fabi, quando a gente fala quando a gente fala de se reinventar, eu foco muito nisso, de você tentar, pelo menos tentar, ser feliz com aquilo que você tem. Porque se você colocar na sua mente que você só vai ser feliz com as coisas que você vê no outro, com a profissão do outro, com a casa do outro, você vai, infelizmente, vir para esse mundo, como eu falei semana passada, e não vai ser feliz. Porque a gente está sempre focado eu sempre falo, enquanto você está chorando, tem gente vendendo lenço. Enquanto você está chorando porque na sua vida não deu certo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, outras pessoas estão vivendo. E quantos dias, como eu falei semana passada, quanto tempo eu perdi achando que eu não era feliz, achando que eu não podia conquistar as coisas da minha vida. Eu olho para trás, eu sinto pena de mim mesma, de ter perdido tanto tempo achando que eu não poderia fazer aquilo que eu queria, ou simplesmente poder ser feliz. Porque eu que tenho que decidir se eu sou feliz com o que tenho ou não, né? É
Eu te verdade. ligo para poder olhar. Pode falar, Fabi. Gente, eu corto demais. Não é do cara, não vai mais querer fazer live comigo. Não, e assim, essa questão da construção diária, né, de estar se esforçando todo dia, não dá para parar, né? Então, assim, não foque no futuro, né? Então, não fique achando, eu vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa. Seja feliz agora, que amanhã as Muita questão, é possibilidades, né, a verdade. probabilidade de ser feliz, de continuar sendo feliz, vai ser maior. Né? Então, tem esse autoconhecimento, é muito importante se conhecer, né? Entender por que, que você reage a determinadas situações, por que, que você pensa tanto sobre determinadas coisas e aqueles pensamentos te deixam tão tristes, tão para baixo. Né? Então, é importante se conhecer, porque quando a gente conhece as nossas emoções, os nossos pensamentos, é mais fácil da gente controlar os nossos comportamentos. Né? Porque quando a gente fica triste, o que, que a gente faz? O que, que a gente quer fazer? Quando fica triste, quer chorar, quer ficar deitado na cama, no sofá o dia inteiro, não quer ver a cara de ninguém, não quer Sim. conversar Aí nem no com portão, ninguém, né? não É. quer nem no portão, né? Então, quando você se conhece, fica mais fácil de você controlar o seu comportamento. Então, assim, não, eu estou triste. Eu reconheço que eu estou triste, meu sentimento é válido, né? Mas eu não posso deixar que esse sentimento, esses pensamentos de derrota ou de inferioridade ou do que quer que seja, me travem, me limitem, né? Para que eu tenha ações que me levem a crescer, a continuar crescendo, a continuar evoluindo. Né? Então, é importante se conhecer. É importante valorizar as conquistas, mesmo as pequenas, né? As boas pessoas, as boas companhias que a gente tem ao redor. Valorizar os pontos positivos. Né? Tem muita gente que é tão derrotista, né? Não sei se você conhece pessoas que só reclamam de tudo. Tem gente que a gente chega perto e, não, ó céus, né? Aquele desenho. Tinha um desenhozinho antigo, ó céus, ó vida. Né? Então, tem pessoas que são assim, que reclamam de tudo, e contamina. Né? Não sei se você já percebeu, quando a gente está perto de uma pessoa que só reclama, a gente sai dali da conversa carregado, Carregado, pesado. né? É Você sai desse jeito. carregado. É Fabi, muito. a Diga. Márcia falou assim, decidir ser feliz sempre, não importam as circunstâncias. Márcia Sim, Estela. isso. É, Falei. não importa as circunstâncias, né? Porque é aquilo que a gente colocou, né? A gente não tem. É claro que a gente pode fazer algumas coisas para ter um controle da nossa vida. Então é aquilo que você falou, eu posso me afastar de pessoas tóxicas, né? Sim, Eu eu posso. posso evitar lugares, né? Gente, eu estou no nível tão assim que eu evito até lugares que me façam lembrar de coisas ruins. Então, para que eu vou naquele lugar se eu posso decidir não ir lá e voltar carregada? Se aquela pessoa. Porque, gente, vamos falar a verdade, tem pessoas que têm uma carga tão negativa que só o fato da pessoa começar a compartilhar coisas com você, você já sai de lá assim, ó. Tem pessoas que são assim, a Fabiana, que é uma profissional da área psicológica, ela sabe do que eu estou falando, né? Você fica carregado com as pessoas que te fazem mal. Para que você vai continuar ouvindo essas pessoas, indo em lugares que te influenciam a se sentir mal? Né? Então, decida hoje, decida, eu só vou no lugar que me faz bem, o meu ciclo de pessoas, de amizade, vai ser com aquelas pessoas que me levantam para cima, que me faz bem. É verdade. Então, assim, independente das circunstâncias, o que cada um está assistindo, cada um que vai assistir depois, o que a gente está fazendo, né? Para tomar as rédeas das nossas emoções, para nos sentir bem, para nos sentir felizes. O que cada um tem feito, né? A gente está esperando que o outro faça por nós, a gente está esperando que caia algo na nossa cabeça, né? E que nos deixe sem nenhum problema, que nos deixe felizes, que nos deixe, né? Então, não é responsabilidade externa, é uma responsabilidade interna, independente das Sim. circunstâncias. Então, assim, o que você tem feito? Você tem ouvido as pessoas que estão ao seu redor? Você tem ouvido os bons conselhos? Eu Você tenho tem ouvido ouvido do as pessoas supermercado. Hã? Vou ter que te contar, eu tenho ouvido o carro do supermercado aí atrás. Você viu? Passou aqui o carro do supermercado. A musiquinha.
Desculpa te A Gabi tá, corrigir, fala. a Gabi tá perguntando aí, né? Por que que tem pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não são? Gabi, geralmente, pode ser várias coisas, né? Para a pessoa não se sentir feliz, apesar de parecer ter tudo que leve a isso. Mas, assim, algumas pessoas não são felizes porque não têm condições internas mesmo, porque sofrem com uma depressão, sofrem com uma ansiedade severa e elas não têm conseguido desenvolver estratégias de enfrentamento para isso. Algumas pessoas podem ter aprendido com a própria família a serem pessimistas e negativistas. Tem famílias que você vê que é uma característica da família, né? A família ser mais tristinha, mais deprimida, mais pessimista. Pode ser que essa pessoa tenha passado por alguns traumas e isso bloqueou ela e ela ainda não teve condições de estar lidando com esses traumas, né? Pessoas, às vezes, que ouviram muito, que eram incapazes, que eram inferiores e elas não conseguiram superar isso, ou porque não tiveram pessoas que dissessem o contrário para elas, que as ajudassem, né? Ou porque elas não foram inseridas em um meio, continuou naquele lugar. Sim. Né? Até hoje, de criança até adulto, naquele mesmo lugar que só inferioriza. Então, pode ser várias questões, né? Tudo tem que ser analisado individualmente, sim. Mas essas são algumas possibilidades, né? De que a pessoa não enxerga as coisas. Então, tem algumas pessoas que às vezes têm muito dinheiro, é muito rica, mas se sente infeliz. Então, por quê? Às vezes ouvem que ela não faz mais do que obrigação, que ela só fez foi herdar o dinheiro que era do pai, do avô, que ela não fez nada que merecesse aquilo, né? Não fez nenhum esforço. Pode ser que ela seja infeliz no casamento. Sim. E isso é um motivo de preocupação. Possa ser que ela que ela tenha uma doença crônica e por vários anos esteja lutando ali, que não tem dinheiro no mundo que conserte, que cure essa doença. Então, várias coisas podem fazer, né, com que uma pessoa, né, não se sinta feliz, independente de alguma coisa extraordinária que ela tenha de bom na vida dela. Né? Então, é aquela questão que a gente falou, né, de colocar o foco nas coisas mais negativas. Boas, né? E além de colocar o foco nas coisas negativas, às vezes a pessoa também não tem amigos, não tem família com quem ela possa contar para ajudar ela a melhorar. Tem profissionais, então às vezes não adianta, a pessoa pode ser riquíssima, mas ela não tem pessoas com quem contar, com quem desabafar, ela não tem estrutura interna, não tem com quem, onde ela possa, não tem um espaço onde ela possa trabalhar suas tristezas, suas emoções. Então, várias coisas podem envolver aí. E as outras coisas que a gente sempre fala, né? É importante cuidar de si mesma, do corpo mesmo, do físico. Em relação a dormir bem, né? O sono é essencial para o descanso da mente, para o descanso do corpo. Praticar alguma atividade física, né? Se não for uma caminhada, em casa mesmo, na internet tem tanta coisa aí que a gente pode fazer, né? Em casa. Então, por quê? Atividade física, alimentar bem, dormir bem, tudo isso, gente, é responsável. Nosso corpo é uma máquina, né? Então, se você não quer ser uma musa fitness, um deus grego fitness, não tem problema, né? Mas tá tudo ligado. A gente tem o nosso corpo e a gente tem a nossa mente, que precisa estar trabalhando junto em bom funcionamento para tudo funcionar bem. Né? E então, o mais importante é que, né, Fabiana, os sentimentos, eles refletem no nosso físico, né? Antes dessa live eu estava fazendo um estudo sobre doenças psicológicas. Algumas doenças, elas são desenvolvidas no nosso organismo por conta de sentimentos. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Os sentimentos negativos, sentimento ruim, isso vai refletir no seu físico, no seu sono, no caso, bom ou mau humor, tudo isso vai refletir. Então, quando você decidir ser feliz, até o seu físico vai ter uma melhoria, com certeza. A Márcia colocou aqui de novo, né, que decidir ser feliz e olhar para frente. E os profissionais ajudam, mas se a pessoa não tomar a decisão de ser feliz, nada vai fluir. Então, assim, a pessoa pode ir no profissional que for.
Ela pode ir no psicólogo, ela pode ir no psiquiatra, ela pode ir no terapeuta, o que for. Mas se a pessoa não decidir se ajudar, ninguém faz milagre, não. Né? Nenhuma pessoa consegue fazer milagre por si só, porque é boa, porque... Né? Então não é possível a gente mudar o outro se o outro não quiser fazer por si mesmo, se ajudar. Então, assim, terapia é bom? É ótimo. Às vezes é necessário do psiquiatra? É necessário, não tem problema nenhum nisso. Mas se a pessoa se sabotar, não se ajudar, não tem ninguém que vai conseguir ajudar ela. Né? Então, não vai ser possível ela ter o resultado. E às vezes as pessoas depositam as suas esperanças no outro. Não, eu tô muito triste, eu tô muito ruim, eu tô deprimida, eu tô ansiosa. Eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo. E depois de um tempo, esse negócio de psicólogo não funciona, não. Eu já fui, não presta. Nunca vai prestar. E não vai prestar mesmo, não. Nenhum psicólogo vai prestar para ela se ela não decidir. Né? Que ela tem que se ajudar, que ela tem que mudar, que tem que trabalhar. O psicólogo, gente, tem uma série de técnicas, de ferramentas que vai ajudar a pessoa a criar estratégias para ela poder desenvolver um pensamento diferente do que ela tem tido, para trabalhar as emoções, os comportamentos. Mas se a pessoa não colocar em prática aquelas estratégias que forem passadas para ela, não vai acontecer nada. E a pessoa vai ter sempre um profissional que não deu conta do recado. Né? Então, assim, é muito importante. Sim. Diga-me. Você lembra quando você falou para mim que eu tinha que procurar um profissional? Porque eu estava muito angustiada, né? E aí eu me lembro de seguir o que você falou. Vou mostrar aqui pro povo, gente, ó. Ladrona de esponja, ó. Quando eu decidi procurar um profissional, ele falou para mim, por que você não arruma um cachorrinho? Eu falei, Deus me livre, doutor, eu já estou perturbado, não vou arrumar um cachorro. E aí eu me lembro, ele falou assim, arruma um cachorrinho, arruma um bichinho. E isso me ajudou muito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Então, assim, você pode... Leva lá, filha. Eu quero mostrar para as pessoas porque eu sempre não gostei muito de cachorro, porque dá muito trabalho. Mas aí, quando eu procurei um profissional, que é o meu médico, ele falou para mim, arruma um bichinho para você cuidar, para você acordar de manhã e saber que se você não colocar comida para ele, ele vai morrer. Eu falei, doutor, mas eu tô ruim, eu quero que alguém me cuide. E eu fui inventar de arrumar esse cachorrinho. Gente, tem me ajudado bastante, porque assim, você sabe que um bichinho desse depende de você, então mudou toda a minha rotina. Quando você procurar um profissional, seja um psicólogo, seja um terapeuta, se você não seguir as instruções que ele passa para você, não só profissionais, gente, uma pessoa que te apoie, que te ajude, se você não ouvir aquilo, não vai resolver nada, você vai chorar, você vai continuar se sentindo triste e não vai resolver, porque na verdade você ainda não decidiu ser feliz, seguir aquelas instruções, como você falou. A Márcia também falou. Não adianta você procurar um profissional que vai te ajudar a se sentir bem, elevar a sua autoestima, mas se você não quiser, não vai resolver nada, não vai ter solução nenhuma, né? E Lili, para a gente estar encerrando aqui, porque faltam 5 minutos, você acredita? Mas sempre fala demais e fica nos 5 minutos do segundo tempo. Para não cortar na nossa cara, igual aconteceu na última live. Então, assim, só para a gente fechar, coloca uma coisa na cabeça de cada um. Felicidade não é ausência de problemas. Felicidade é saber colocar os pontos positivos acima dos negativos, né? Só para a gente recapitular aqui. Felicidade é bem-estar. Bem-estar físico, bem-estar mental e bem-estar social. Quando eu falo bem-estar, não é estar sem problemas, fisicamente, emocionalmente e socialmente. Né? Bem-estar é o quê? É você conseguir sentir uma coisa melhor em relação à questão financeira, em relação à questão familiar, em relação à sua vida profissional. Então, é você olhar os pontos positivos em detrimento dos negativos. Não é ausência de problemas. Então, assim, na maior parte do tempo, como você se sente? Né? O que você pode fazer para mudar? Então, sempre fazer esse auto-questionamento. Porque a gente consegue sentir feliz, mesmo sabendo que tem conta atrasada, mesmo sabendo que está doente, que precisa ir ao médico, mesmo, a gente consegue ser feliz, né? É ter esse olhar, a maneira como você olha para as coisas que vai te possibilitar, né? Conseguir se sentir feliz apesar dos problemas. Apesar.
É verdade. Então, Eu vou gente, terminar, Fabi, para não cortar a minha live, porque eu só corto a final de mim, tá, gente? Eu vou finalizar com a frase que meu esposo pediu para me falar no final. Poderia ser pior. A situação que você tem vivido poderia ser pior. Ou tem pessoas que estão passando por situação pior do que a sua. Isso também pode te motivar a ser feliz todos os dias. Acordar e ser feliz. Acabou nosso tempo? tá acabando. Falta 3 minutos, então vamos agradecer, né, todo mundo que esteve aqui. A gente vai estar colocando no IGTV, eu vou colocar no canal do YouTube também esse vídeo. Depois vocês deem uma olhadinha, sigam a Lili, sigam a mim, e a gente marca outra live, Manda né, pra Lili? gente aqui, gente, ó, nos comentários qual o próximo tema que você quer que a gente fale, né? Isso tem ajudado Podem muitas deixar aí, pessoas. depois a gente vê se é possível. Obrigada Gente, também. obrigada. Ó. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.